Beleza, está gravando. Então, boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Hoje, eu vou tentar abordar com vocês de uma maneira, assim, bem ampla, bem geral, as principais mas o projeto, vamos dizer assim, né, os mecanismos descritivos do romantismo no Brasil. Porque a gente está aí passando por essas semanas aí, a gente fazendo essas abordagens dos tópicos do romantismo, né, desde lá o seu primeiro processo de introdução, né, a sua contextualização. O romantismo, ele tem início na Europa, né, ainda lá no século XVIII, muito influenciado pela Revolução Burguesa, né? Então, a burguesia derruba a monarquia, chega ao poder, e com essa ascensão dessa classe burguesa, a gente tem uma revolução na literatura, não é? Por conta de todo o processo, todo o investimento, todo o processo de modernização trazido, né, por essa revolução burguesa, a gente tem uma revolução na literatura denominada de romantismo. Então, o romantismo, ele é muito mais do que um movimento literário. O romantismo, ele é uma revolução na literatura. E, muito claramente, né, haverá uma retomada aí dos textos de Shakespeare, né, no século XVIII, né, os textos de Shakespeare lá do século XVI, XVII, e que serão retomados no século XVIII. E essas influências todas, nós temos, principalmente na literatura do Brasil, uma influência muito forte do romantismo da Alemanha, através de Goethe. Então, Goethe, que escreve lá, né, o seu clássico do romantismo, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, mas muito além disso também, né, toda a literatura de Goethe que vai influenciar a nossa literatura, até mesmo lá no modernismo. Então, a gente tem, por exemplo, o mito fáustico, né, que é uma grande obra do Goethe, que é o Fausto. O Goethe retoma um outro mito, o mito do Fausto na Europa, e ele cria essa obra baseada na questão do maniqueísmo, né, a luta entre o bem e o mal, e o pacto que o Fausto faz com o diabo. E esse pacto com o diabo, ele vai ser reproduzido na nossa literatura por muitas vezes. Inclusive no modernismo, lá na terceira geração do modernismo, com Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, ele vai trazer esse pacto fáustico, né, que o Riobaldo faz, que o personagem principal de Grande Sertão faz. Mas a gente tem todas essas influências, e a gente perceber essas influências, essas intertextualidades, tudo isso é competência de interpretação textual. Então, por isso que eu vou fazer uma leitura do romantismo no Brasil a partir de 2 textos do romantismo, tá? Porque os próprios textos, eles são uma aula de literatura romântica, tá? Do Brasil, especificamente. Porque o romantismo no Brasil, ele tem as suas características próprias, por conta também da nossa história. Então, também é um processo de construção desse nosso passado histórico. Então, é isso que esses textos fazem. Então, eu vou apresentar para vocês agora um texto que é um clássico do nosso romantismo na poesia, que é a Canção do Exílio. Canção do Exílio, né, quase que a gente sabe de cor, desde que nasce, né? Pertence ao imaginário, pertence mesmo ao imaginário social do brasileiro, Canção do Exílio. Né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo mundo sabe pelo menos esses 4 versos, né, da Canção do Exílio.
Mas muito mais do que isso, é entender esse projeto de literatura a partir da Canção do Exílio. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, pensando lá naquela influência da Alemanha, da literatura, do romantismo, né? Aquele ultra-romantismo dos sofrimentos do jovem Werther, quer dizer, tempestade e ímpeto, né? O sofrer de amor. E tudo isso vai trazer influência no nosso romantismo, mas às vezes com uma outra roupagem. Mas uma coisa que ninguém quase nunca presta atenção na Canção do Exílio é na epígrafe dela. O Gonçalves Dias, quando escreveu a Canção do Exílio, ele trouxe uma epígrafe. O que é uma epígrafe? Vem do grego epigrafê, que significa escrever sobre. Então, muitas vezes, os autores das obras, né, sejam romances ou poesias, eles trazem epígrafes. Então, por exemplo, eu estou aqui com a Moreninha na minha mão, que é um romance romântico, né, da literatura brasileira, que ele traz aqui uma epígrafe do Gresset. Eu tenho aqui Inocência, do Visconde de Tané, que é um romance regionalista, que ele traz também uma epígrafe do Goethe e traz uma epígrafe do Rousseau. Duas epígrafes, na verdade. Então, às vezes, a gente não presta muita atenção. Mas, prestando atenção na epígrafe de Canção do Exílio, a epígrafe, muitas vezes, ela fala muita coisa para a gente. Primeiro, fala que, no texto original, ele deixa a epígrafe em alemão. Então, isso fala para nós que ele lia Goethe em alemão, né? Que ele tinha essa influência, né, da literatura alemã, tá? Especificamente de Goethe. E ele traz um trecho que vai introduzir a Canção do Exílio, né, no qual ele se baseia. Então, o Goethe escreve, a tradução é do Manuel Bandeira, né, porque eu não me atrevo a traduzir alemão, né? Claro que não. Então, o Manuel Bandeira traduziu assim: conheces o país onde florescem as laranjeiras? Ardem na escura fronde os frutos de ouro. Conhecê-lo? Para lá, quisera eu ir. Então, Goethe, num dos seus poemas, ele escreve, fazendo essa referência a algo nativo, né, da Alemanha, que são essas laranjas, né, as laranjeiras, e que são frutos de ouro. Essa valorização e essa idealização de um elemento nativo de sua terra, não é? A partir de adjetivos. Então, a gente perceber que esses mecanismos de descrição do romantismo, né, a partir de substantivos e de adjetivos, de locuções adjetivas muito bem escolhidas. Então, prestem atenção nisso, porque isso é questão de pisme, né? Por exemplo, você poder explicar, argumentar nas questões dissertativas a respeito da análise que você faz de determinado texto. E essas questões linguísticas, elas trazem isso, né? Então, esses mecanismos descritivos do romantismo, que a gente precisa prestar atenção. E ele faz isso, para lá, quisera eu ir. O que isso diz para nós, né? Que o Goethe não estava em sua terra, estava com saudades da sua terra, recordando, né, elementos nativos como as laranjeiras que dão frutos de ouro. Então, essa classificação que mostra essa idealização, esse nativismo, esse nacionalismo. E é tudo isso, né? São três características muito fortes, né? Esse nacionalismo, esse nativismo e essa idealização, né? São três características muito fortes nesse poema. E ele começa dizendo assim, primeiro, Canção do Exílio. Pelo título, a gente já faz o próprio título de Canção do Exílio já é uma aula de romantismo. Por quê? Porque a gente está falando do Brasil de século XIX, né? A gente está falando, por exemplo, de 1822, em que acontece a independência do Brasil,
né, que a independência é entre aspas, né, mas foi mais um acordo, mas a gente tem toda essa influência e essa perspectiva dos ideais das revoluções burguesas na Europa, né, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e tal. E aí a gente tem, em 1836, né, a obra que inaugura o romantismo no Brasil, que é Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Não é uma obra lá, essas coisas, mas ela tem um prefácio muito bom, e que o prefácio traz esse projeto de literatura do romantismo. Por isso que é a obra que inaugura o romantismo no Brasil. E aí, em 1849, tá, o Gonçalves Dias vai escrever Canção do Exílio lá na Europa. Ele estava em Coimbra, ele não estava exilado coisa nenhuma, estudando na Universidade de Coimbra, né, porque ele era filho da elite brasileira, né? Então, estava lá de boa estudando em Coimbra, naquela faculdade, naquela universidade maravilhosa, e lá, né, ele escreve, influenciado por Goethe, ele escreve Canção do Exílio. Mas por que canção? Justamente, a gente está em século XIX, o romantismo ele vem para fazer uma oposição aos moldes, aos padrões clássicos do neoclassicismo, do arcadismo do século XVIII, né? Sempre lembrando que a literatura ela faz isso, né? Ela vem, o movimento literário surge em oposição ao anterior. Mas, ao mesmo tempo que ele é oposição ao anterior, ele vai buscar beber de fontes anteriores também. Então, ele vai buscar, né, beber da fonte da Idade Média. Então, ele traz aqui, né, desse período medieval, ele traz a influência das cantigas trovadorescas. Né? Qual que é a forma de composição do trovadorismo? São as cantigas. Né? A forma que predomina são as cantigas. Então, ele diz canção do exílio, não é poema do exílio, né? É canção do exílio. Já traz essa marca dessa influência das cantigas trovadorescas. Além disso, na estrutura do texto, a gente tem também outra marca das cantigas, que é a forma, a construção dos versos nas redondilhas maiores. São os versos de 7 sílabas poéticas. Então, você tem: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se eu for fazer a escansão desses versos, ou seja, a medida poética desses versos, todos eles são de 7 sílabas. O que isso quer dizer? É algo que é feito para ser decorado, né? Por quê? Porque o projeto de literatura do romantismo era atingir o maior público possível, não é? Era um projeto mesmo dessa classe dominante, da burguesia, né, de atingir, de ter uma literatura mais acessível e mais, né, que chegasse ao gosto desse público. Então, a cadência aí que a redondilha provoca, né, a musicalidade, justamente para decorar, né? É a música chiclete que a gente decora sem querer, né? Então, a Canção do Exílio também a gente acaba decorando por conta dessa cadência dos versos, bem aos moldes das cantigas trovadorescas que eram feitas para serem cantadas, porque a literatura era oral, não é? Lembram disso? Beleza? Então, tá aí. Na estrutura, não é? Na forma, nós temos aí a referência à Idade Média, né? A referência ao trovadorismo, essa influência, né, do predomínio da emoção sobre a razão. Então, se predomina a emoção sobre a razão, né, ele vai cantar lá no exílio, né, longe da sua terra, essa saudade, né, do Brasil, ele vai dizer que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Olha só, o sabiá, ele tem uma marca muito forte aqui, porque ele está escrito com letra maiúscula. Outro elemento linguístico, né, no qual a gente tem que prestar muita atenção.
Por que letra maiúscula? O substantivo, quando ele é próprio, ele vem com letra maiúscula, não é? Então, o meu nome é escrito com letra maiúscula, o seu é escrito com letra maiúscula, você se apropria desse nome, né, que lhe é dado na sua certidão de nascimento, que diz lá a sua filiação, o seu nome, a sua filiação, o lugar de onde você veio, né, de onde você nasceu, a sua naturalidade. Então, é justamente o que Canção do Exílio faz, dizer quem é o povo brasileiro, né? Dizer desse nativismo. Não interessa para o poeta romântico dizer das coisas de lá, ou seja, das coisas do português, que o português trouxe para cá. Mas interessa o que existia aqui antes da chegada do português, do nativismo, daquilo que era natural para nós. Então, nesse projeto mesmo de referência, né, daquilo que é nosso, daquilo que é próprio, dessa apropriação, é claro que numa visão idealizada, né? Por isso que eu coloquei aqui esse fundo de praia aqui, né? Porque é o meu ideal, é o lugar onde eu queria estar, né? Ou essa relação que o romantismo tem com a própria natureza, com esse nativismo, tá? Então, essa representação aí. O que a gente tem, né? Ele vai falar que minha terra tem palmeiras. Se o projeto de literatura do romantismo né, dizer daquilo que é daqui, que não teve influência ainda do homem branco, do português, a palmeira representa muito isso. Por quê? Porque antes da chegada dos portugueses, né, antes da chegada dos portugueses, o Brasil era conhecido, era denominado pelos nativos de Pindorama, que na língua deles quer dizer terra de palmeiras. Então, né, eles se referiam a esta terra como Pindorama, terra de palmeiras. Por que ele não fala, então, do pau-brasil, que é tão mais referenciado, conhecido pela história? Porque o pau-brasil remete à invasão portuguesa, né? Remete ao processo de colonização. Então, não é interessante para ele isso aqui, né? E, principalmente, se a gente for pensar, por exemplo, no termo brasileiro. Olha só como que há uma questão de imposição cultural. Porque brasileiro, esse sufixo eiro para substantivo, geralmente o sufixo eiro para substantivo é formador de profissão. Você tem aquele que entrega a carta é o carteiro. Aquele que mexe com madeira, né, que faz móveis e tal, é o carpinteiro, é o serralheiro, é o que faz pão, é o padeiro, certo? Então, tudo relacionado à profissão, você tem esse sufixo eiro. Então, nós nascemos como um povo, nós nascemos trabalhando para o português, cortando madeira lá no meio do mato, cortando o pau-brasil. Então, o cara que era, esse cara que ia lá para o meio do mato, cortar pau-brasil para o português, era brasileiro. Nos tratados de comerciais da época, né, na literatura de viagem ali, a gente tem essa referência, aqueles contratos que eram firmados ali, aqueles caboclos que iam para o meio do mato cortar para o Brasil para os portugueses, eram denominados de brasileiros. Então, olha só que desgraça, né? A gente já nasce servindo, né, como uma nação, né? A denominação do nosso povo brasileiro é uma profissão que servia aos interesses de Portugal. Então, né, por quê? Porque na nossa língua portuguesa, na nossa língua, né, a gente tem os adjetivos pátrios, que geralmente terminam ali em ano, né? Nós não somos brasilianos, né? Nós somos, por exemplo, quem nasce no Uruguai é uruguaio, né? Quem é da América é americano, né? Nós somos americanos, mas especificamente do nosso país, nós somos brasileiros e não brasilianos, né? Então, veja só. Então, por isso que ele traz palmeiras. Falei isso tudo para justificar a palmeira, né? Então, a palmeira, ela é esse símbolo do nativismo,
tá? Porque é um elemento que estava aqui, ou uma referência antes do português chegar. E aqui, tudo aqui é melhor. Tudo, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Né? O céu é o céu aqui, lá na Espanha, lá nos Emirados Árabes, né? Qualquer lugar o céu é o céu, mas aqui o céu tem mais estrelas. Então, tudo é mais, né? Tudo é mais. E ele passa da primeira pessoa para a segunda aqui, né? Dizendo justamente essa questão dessa apropriação da nossa cultura, né? É nosso. Nossas várzeas têm mais vida, têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esses dois versos aqui, inclusive, a gente vai encontrar onde? No hino nacional, né? Nesse processo de intertextualidade que eu falei, o Osório Duque Estrada, quando vai escrever a letra do hino, porque o hino já existia, desde 1831, a música já existia, mas não tinha letra. Aí, em 1909, ou seja, fazer a conta aqui, 70 anos depois, 60? Estou fazendo conta não, tá, gente? Muitos anos depois, o Osório Duque Estrada vai colocar a letra, né, para aquela música do... E aí ele insere esses dois versos da Canção do Exílio. Quer dizer, a importância da Canção do Exílio para, né, a nossa literatura, para a nossa cultura de um modo geral, ela é muito grande, né? Tanto que é o poema mais parodiado da literatura brasileira. Muitos artistas, muitos autores fizeram paródia dele. Então, a gente tem aqui, né, no hino ele amplia, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores, né? Então, tudo é mais. Tudo é mais, tudo é mais, e aí vamos lá. Né? Nesse processo de idealização. No processo de idealização que diz o quê, né? Que é aquilo que gostaríamos que fosse, não é aquilo que é, não é? Como essa imagem atrás de mim aqui. E aí a gente tem outra característica do trovadorismo, né? Do período medieval, de um modo geral, que é a influência do catolicismo, do cristianismo, não permita Deus, ele faz uma exortação, ele faz um pedido a Deus, né? Então, essa religiosidade presente também, que é uma característica da Idade Média, né? Que é retomada. A gente percebe que o classicismo não faz isso, que o neoclassicismo não faz, mas como ele é oposição, ele vai retomar essa perspectiva medieval. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Então, nessa exortação, ele coloca Deus na história, né? Ele retoma a questão da religiosidade, certo? Então, é interessante a gente perceber, ter esse olhar para a Canção do Exílio como um grande texto, como um grande discurso de construção de um projeto de literatura, tá? Muito mais do que uma poesia, do que uma canção, é um projeto de literatura aqui, tá? Descrito. E nesse projeto de literatura, né, do romantismo, nessas metáforas construídas para dizer do nosso passado histórico, se o objetivo do romantismo é retomar esses valores medievais, o que a gente tem na Idade Média? Além das cantigas, nós temos as novelas de cavalaria, não é? Aqueles grandes heróis medievais que saem, geralmente são os cruzados, que saem, né, em busca, que saem para defender os territórios de sua nação, para conquistar novos territórios, em nome de quem? Em nome de Deus, não é? Então, a gente tem essa referência, né, muito forte num romance indianista do José de Alencar chamado Iracema. Então, eu trouxe um trechinho aqui para mostrar para vocês esses mecanismos de descrição do romantismo através dos adjetivos e todo o processo metafórico que ele faz, né?
da nossa história, da construção desse passado histórico, que nós não tivemos nenhuma referência na nossa história ao período medieval, ou seja, aquilo que aconteceu antes da chegada da chamada civilização, né? Então, ele traz isso aqui nesse início de Iracema. Muito forte. Primeiro que Iracema é um anagrama da palavra América. O que é um anagrama? Quando você mexe aí as letras da palavra ou as sílabas, você cria uma outra palavra. Então, se eu mexer aqui com as letrinhas de Iracema, eu vou ter o quê? Eu vou ter América, né? América, tá? Então, é a América como ela era antes da chegada do português. José de Alencar, ele é da região, ele é natural do Ceará, tá? Então, ele vai trazer algumas referências a elementos daquela região do Nordeste, nessa linguagem, nessa descrição, né? E ele traz aqui um evento histórico. Qual que é o evento? A chegada do homem branco. Mas antes da chegada do homem branco, ele diz, né, como era essa terra antes disso. Então, ele diz, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Nasceu a terra. É a terra. É a Índia, mas é a terra. É a metáfora da terra. É a América, é o Brasil, tá? Muito além daquela serra. Qual que é a perspectiva aqui? A perspectiva do homem branco, né? Ele tá cá e está avistando aquela serra, né? Nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Olha, ele vai falar virgem aqui várias vezes, tá? Virgem tem vários significados. O primeiro significado que a gente pode pensar é com relação, ainda remetendo à Idade Média, é a questão da virgindade, que foi estabelecida como um parâmetro de moralidade, de comportamento a partir da Idade Média, né? E vários contratos matrimoniais eram firmados, várias alianças, daí que vem a questão da aliança, né? Nos matrimônios, de ter os seus aliados ali, né? Nesses tratados a partir da Idade Média. Então, a virgindade, a Idade Média traz essa questão da virgindade para a mulher como um fator primordial, como um fator essencial da garantia, né, da integridade daquela mulher. Então, nessa perspectiva, né, a virgindade é uma característica que nos remete a uma concepção medieval, dessa importância que era dada, principalmente pela influência do cristianismo, né, do catolicismo mais especificamente, para essas questões, né? E também, se eu estou falando da Índia, mas eu estou falando da terra, né? A Iracema, a América, a terra, é uma terra inexplorada, é uma terra virgem, né? Até aqui o homem branco não chegou. Então, a Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Olha só, a comparação, né? Trazendo aqui uma figura de linguagem muito forte no romantismo, que é a comparação, né? Mais negros que a asa da graúna, que é uma ave, né? Própria, principalmente daquela região nordeste, né? E traz aqui também a perspectiva de um outro modelo de mulher, né? Até o classicismo, o neoclassicismo, nós temos a representação de uma mulher branca, loira, né? De olhos claros, bem a representação do europeu, né? Da mulher europeia. E aí ele traz aqui a mulher índia, não é? Nativa, com
os cabelos negros, ele fala que ela era morena, né? Mais para frente aqui a gente vê que ele se refere a ela como morena. A morena virgem aqui, ó. A morena virgem, né? Ele não fala Iracema, ele não fala de novo, ele sempre fala virgem ou a morena virgem, tá? Para enfatizar isso. Essa questão da terra inexplorada. E mais longos que seu talhe de palmeira. Olha a palmeira aparecendo aqui de novo. O elemento nativo, né? É a pindorama dos índios, antes do branco chegar. O favo da jati não era doce como seu sorriso. A jati é um tipo de abelha que produz um mel dos melhores que existem no mundo. Então, ele traz esse elemento aqui, né? E o favo da jati não era doce como o sorriso da Iracema. Porque você imagina, o que os portugueses, né, quando eles chegarem e viram aquilo tudo, aquela fauna, aquela flora, elementos que só existiam aqui, em lugar nenhum do mundo eles tinham visto aquilo, né? Elementos exóticos, inclusive, né? Eles ficaram pasmados. Então, essa visão idealizada, é claro, mas ao mesmo tempo traz para nós essa perspectiva, né? Essa visão do europeu, de que ele encontrou aqui era ouro, né? Era coisa muito boa, coisa muito diferente daquilo tudo que ele já tinha visto. Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Agora, sejamos realistas, né, gente? A gente está falando de uma índia que está lá no meio do mato, que não escova dente, que não tem pasta de dente, que não faz higiene bucal, né? E aí, o hálito dela, né, perfumado, é mais perfumado do que a baunilha do bosque, né? Então, é esse processo de idealização na descrição do romantismo que a gente pode perceber. Outra coisa, ela era, né, uma ninja, mais rápida que a corça selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, que é uma região lá do Ceará, tá? Onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Então, ele traz essa identificação para ela, né? Ela pertence à tribo Tabajara. E continua. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava a verde pelúcia que vestia a terra. Olha, gente, não é mato não, tá? Não é mato, é verde pelúcia. E o pé dela, que devia ser cascudo, né? Descalço, no meio do mato, gente. Um monte de pedra, um monte de pau, um monte de coisa, né? Devia ser muito cascudo. Mas o pé grácil e nu, né? E ela fazendo quase que um moonwalk, né? Quase que alisando. Ela mal tocava a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas, né? De tanto que ela corria, parecia um moonwalk. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, que é uma outra árvore, mais fresca que o orvalho da noite. Os ramos da tá vendo? Sempre mais. Sempre mais. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Ou seja, ela estava assim, no paraíso, né? Deitada debaixo da árvore, toda lá repestelada, e da oiticica iam caindo as flores no cabelo dela molhado, né? Perfumando o seu cabelo. E os pássaros estavam cantando para ela, né? Quase uma Branca de Neve, né? Com os passarinhos ao redor dela cantando. Iracema saiu do banho. O aljôfar d'água ainda roreja como a doce mangaba que coroa em manhã de chuva. O que é esse aljôfar d'água? Às vezes, quando você sai de uma piscina, né, você está imerso numa água, você sai dela, aquela bolha de água que te acompanha. Então, a água, né, ainda está acompanhando ela. E enquanto ela repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco e concerta com o sabiá da mata. Esse concerta com C, né? Ela canta com o sabiá. Então, é boa demais, né? Porque é bonita, tem os cabelos lindos, maravilhosos, perfumados, tem um hálito
delicioso, ela corre feito uma corça selvagem, e ainda por cima, ela é guerreira, ela empunha um arco e uma flecha, né? E ela canta. Então, esse ideal dessa terra, cheia de coisas boas, nativa, não é? Essa terra inexplorada, virgem. E aí, ela está lá, né? Distraída, ele traz aqui alguns elementos que são próprios daquela região, coisas que são próprios do índio, de pegar as tintas e tingir o algodão, pintar o corpo. E aí, alguma coisa acontece. Ela está lá naquele sossego, numa harmonia, e um rumor quebra essa doce harmonia da sesta, ou seja, daquele descanso. O que é esse rumor? É o homem branco que está chegando, né? Aí pronto, a coisa ficou feia, né? Depois desse momento aí, o cenário muda. Olha como que o cenário vai mudar. Olha como que as atitudes vão mudar e a descrição muda também. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se, ela fica perturbada. Ela estava numa harmonia tão grande com a natureza, integrada na natureza, não é? Virgem, imaculada, não é? E ela fica perturbada com aquele barulho. Diante dela, todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Ô, gente, olha só, guerreiro. Já começa, né, a questão da influência medieval, né, das novelas de cavalaria. Porque ele poderia falar qualquer outra coisa, mas ele traz guerreiro. É um guerreiro. Estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta, na visão dela. Não é? Porque os índios acreditavam nesses maus espíritos que podiam sair das águas ou podiam sair da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Aqui a referência justamente ao português que chegou no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é conhecido como o Oceano das Águas Profundas da mitologia. Né? Vem da Atlântida, né? A mitológica Atlântida. Então, as águas profundas. Ignotas armas, ignotos tecidos cobrem-lhe o corpo, ou seja, desconhecidas armas, coisas que ela não conhecia. A única arma que ela conhece é o arco e a flecha, né? E tecidos que lhe cobrem o corpo, porque ela andava nua. Foi rápido, com o olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Então, mais que depressa, essa guerreira pegou seu arco, sua flecha e mandou na cara dele, né? Mas ele, como um guerreiro, ele desvencilhou da flecha, ela só passou pela face dele e o sangue borbulhou, né? De primeiro ímpeto, a mão lesta, quer dizer, mais rápida, caiu sobre a cruz da espada. Isso aqui também é uma simbologia muito grande, que é a cruz, né? Dos cruzadas, a cruz da espada. Então, ele mete a mão na cruz da espada porque ele vai revidar. Mas logo sorriu. Bem medieval isso aqui, gente. Bem novela de cavalaria. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. Olha só que romântico, né? Então, ele lembrou que na religião em que ele foi criado, que é o cristianismo, que é o catolicismo, ele não poderia nunca agredir uma mulher, né? Bem medieval, bem idealização, porque a gente sabe que as mulheres sofreram pra caramba na Idade Média, né? E sofrem até hoje, né? Mas a gente tem essa idealização aqui. Coitado, sofreu mais da alma que da ferida. E aí, o sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém, a Virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara, ou seja, ela se arrependeu de tê-lo atacado. Então, os olhares se cruzaram, aí vem, gente, né? A gente sai um pouco da história, né?
da questão do marco histórico mesmo, para entrar na história romântica, no romance, na ficção. E aí eles vão cruzar os olhares e eles vão se apaixonar. E eles vão conversar, né? Ou seja, eles vão trocar uma ideia ali em línguas, né? Cada um fala uma língua, eles não se entendem. O português, o branco, quando chega aqui, eles não se entendem. E justamente através da língua que os jesuítas vão acessar os índios mais facilmente, né? Eles aprendem a língua. Então, é justamente isso que ele coloca, né? Ele fala a língua dela. Ele tem acesso a ela, porque ele fala a língua dela. A mão que rápida ferir estancou mais rápido e compassivo o sangue que gotejava. Iracema quebrou a flecha e deu para o desconhecido, ou seja, numa simbologia de paz, né? Quebrou a flecha da paz e ainda chamou, bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias e a cabana de Araquém, pai de Iracema. Então, de uma forma bastante idealizada, José de Alencar traz a criação da nossa nação, né? A criação do povo brasileiro a partir do encontro entre o Martim, que é esse guerreiro, Martim, que ele traz aí o Marte, né? Também da mitologia romana, o Marte é o deus da guerra e da destruição. O Martim, ele vai se apaixonar, eles vão se apaixonar, ela vai quebrar a tradição indígena, ela vai se envolver, ela vai ter um filho com o Martim, que é o Moacir, né? E daí eu não vou contar mais, porque quem quiser, não vou dar spoiler, quem quiser vai procurar saber como acaba a história, mas o que me interessa aqui hoje, né, foi trazer, o que me interessou trazer hoje aqui para vocês, foi essa representação, né, através dessa leitura, dessa análise de todo o projeto de literatura pela Canção do Exílio e por Iracema, do projeto de literatura do nosso romantismo, do romantismo no Brasil no século XIX, não é? Essa busca de uma identidade, de um povo, de uma nação, a partir desse processo de idealização que o romantismo traz muito forte, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Essa explicação, essa referência aí para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida ou tá de boa? Tá tranquilo? Tranquilo, El? Tá de boa? Beleza, gente. Então, fica aí uma dica, né? Uma pontadinha aí, quem quiser pesquisar, quem quiser conhecer mais essa literatura, o Guarani, que é uma outra obra indianista, né? As peripécias de Peri e Ceci na literatura indianista, né? Do romantismo. Então, fica a dica, tá bom? Grande abraço para vocês, bom final de semana. Obrigada pela presença. Tchauzinho para vocês. Bom final de semana. Um grande abraço.